Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é de matemática e vamos falar sobre equações exponenciais. Habilidades: utilizar as propriedades de potenciação para o cálculo de equações exponenciais. Conhecer e aplicar bem as regras e as propriedades das potências. Curtem os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal para ficar mais inteligente em matemática. Equações exponenciais. Equações exponenciais são equações em que a incógnita aparece nos expoentes. Uma das maneiras de resolver equações como essas é transformando-as em uma igualdade de potências de mesma base. É possível resolver boa parte das equações exponenciais transformando-as em uma igualdade de potências de mesma base. Então, eu preciso saber das propriedades da minha potência. Primeira propriedade: multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Segunda propriedade: divisão de bases iguais, subtrai os meus expoentes. Terceira propriedade: expoente em cima de expoente, eu multiplico os meus expoentes. Outra propriedade: radical, onde eu tenho índice e um expoente, o meu expoente vira numerador e meu índice vira denominador da minha potência. Propriedade: multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente, separa e deixa no mesmo expoente os dois números. Divisão de bases diferentes com o mesmo expoente, separa e expoente para os dois números. Então, essas são as propriedades da minha potência que eu preciso saber para realizar as minhas equações exponenciais. Exemplo 1. Eu tenho 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Primeiramente, eu tenho que ver a base. A base ela está diferente. Então, eu tenho que fazer o 81 virar base 3. Eu sei que 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3 é igual a 81. Por quê? 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 3, 27. 27 vezes o 3 é 81. Então, no lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado a 4, porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, vão ficar 3 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado a 4. Estão em mesma base, os dois números. Então, eu corto as minhas bases e trabalho com os meus expoentes. Então, vai ficar x mais 1 igual a 4. É uma equação do primeiro grau. O 1 está positivo, passa para o segundo membro, fica negativo. 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, x igual a 3. Segundo exemplo, eu tenho 25 elevado a x menos 1 igual 1 sobre 125 avos. Eu tenho que fazer o 25 e 1 sobre 125 virar a mesma base. Como que eu faço isso? Eu sei que o 25 e o 125, eu consigo colocar eles na base 5.
O 25 na base 5 fica 5 elevado a 2. Então, 25 virou 5 elevado a 2. E o 125 é 5 elevado a 3, porque 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, 125. Então, aqui fica 5 elevado a 2 e aqui 5 elevado a 3. O que está acontecendo aqui? Expoente com o expoente. Então, eu multiplico. Então, vai ficar 2 vezes o x e 2 vezes menos 1. Então, como é que fica? 2 vezes o x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui eu passei o 5 elevado a 3 para cima. Então, tá positivo aqui. Eu estou invertendo, vai ficar o quê? Negativo. Se aqui fica negativo e o 5 fica como base, e aqui o 5 está como base também, eu posso cortar as minhas bases. Então, vai trabalhar com os expoentes, vai ficar 2x menos 2 igual a menos 3. Equação do primeiro grau. Vou passar o menos 2 para lá. Ele está negativo, passo para o segundo membro, fica positivo. Então, eu devo 3 e tenho 2, fica menos 1. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo, então fica x igual a menos meio. Outro exemplo, eu tenho 3 vezes o 4 elevado a x menos 1 igual a 96. Bom, então eu tenho a base 3, eu tenho base 4 e tenho a base 96. Só que esse 3 eu posso fazer uma jogada assim. Ele está multiplicando. Se eu passar esse 3 dividindo o 96, vai ficar assim. 4 elevado a x menos 1 igual 96 dividido por 3. Vamos fazer aqui 96 dividido por 3 dá 32. No caso 32, eu também não consigo colocar na base 4. Só que o 4 e o 32 eu consigo colocar na base 2. Como? O 4 é 2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 é 4. E o 32 é 2 elevado a 5, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. E 16 vezes o 2, 32. Então, eu coloquei o 4 na base 2 e o 32 na base 2. E aqui ficou expoente em cima de expoente. Então, eu tenho que multiplicar os meus expoentes. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes o x, 2x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ficar 2 vezes o x, 2x, e 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui continua 2 elevado a 5. Agora, ficou em mesma base. Agora, eu vou trabalhar com os expoentes. 2x menos 2 igual a 5. O menos 2 é negativo, eu passo para o outro membro, fica positivo. Então, fica 2x elevado igual a 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Então, fica 2x igual a 7. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 7 meios. Bons estudos, comentem os nossos vídeos e fiquem com Deus.